Olá, Isabelle. Eu sou o Virgílio e junto com o Otávio, o Rogério e o Eric, a gente vai apresentar o seminário a respeito da poliploidia e os benefícios para a agricultura. Eu preparei alguns slides, mas eu gravei outros vídeos e ficou ruim eu mostrando os slides e essas coisas, então eu achei melhor eu ir lendo eles e explicando, né, cada tópico que foi abordado, certo? Vamos lá. Em primeiro ponto, o que é a poliploidia? Poliploidia, ela é a existência de indivíduos ou espécies, né, com números cromossômicos múltiplos do comum na espécie ou no gênero. É um fenômeno de extrema importância em duas áreas da genética da planta, que é na evolução e no melhoramento genético. Então, a maioria dos organismos, como nós, somos diploides, né? Possuímos dois alelos e algumas plantas possuem vários alelos múltiplos, né? Bom, que são iguais, né? No mesmo grupo cromossômico. Os poliploides são considerados bons colonizadores de habitats, pois podem ocorrer em condições ambientais mais diversas do que seus parentes diploides. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque dentro da sua carga genética, ele tem melhor adaptabilidade em relação a organismos diploides, que são organismos mais simples. Isso ocorre devido à sua maior variedade de alelos, que os deixam sob um efeito temporariamente de condições ambientais mais extremas. A variabilidade genética maior em organismos poliploides permite que uma espécie amplie sua distribuição geográfica, formando populações com diferentes níveis de diploidia, conhecidos como citótipos ou raças cromossômicas. Então, a gente pode ter dentro de uma espécie ou gênero plantas diferentes com características diferentes, umas mais adaptadas do que outras a certos tipos e condições de ambiente, certo? Bom, citótipos. Vamos falar sobre citótipos. Os citótipos ocorrem em diversos tipos de plantas. As estimativas apontam que 12 a 13% das espécies arbóreas de angiospermas, plantas com flores, apresentam diversificação intraespecífica causada pelas variações no nível de diploidia. Bom, então, como eu disse, dentro da espécie, a gente vai ter organismos diferentes, né, que tornaram-se diferentes para ocuparem mais espaço, mais lugares dentro do meio ambiente, certo? Organismos mais adaptados e adaptáveis. Além de apresentarem um número cromossômico diferente, eles apresentam a distribuição geográfica distinta, como eu disse anteriormente. Eu não consegui achar exemplos, mas eu acredito que o fato da gente ter, por exemplo, jabuticabeira em todo o território nacional é devido a isso. São angiospermas, no caso frutíferas, né, espécie arbórea, que foram se adaptando para que isso acontecesse. Qual a sua importância, né? Qual a importância da poliploidia? A importância da poliploidia, e ela surge lá na década de 30 até 70, ela é importante para a obtenção de plantas de tamanho maior, para a restauração da fertilidade de híbridos interespecíficos e como ponte para a transferência genética entre níveis de diploidia diferentes. Ou seja, adaptar as plantas, né? Adaptar nossa variedade de plantas dentro da agronomia, como eu posso dizer, tornar mais amplo o território onde pode ser cultivado determinada espécie de planta, certo? Então, temos
organismos poliploides que têm uma ploidia muito extensa, como trigo e aveia. Se eu não me engano, o trigo é hexaploide, é uma adaptabilidade bem grande, né? E isso aqui também pode causar malefício em alguns sentidos, a gente vai ver isso conforme a apresentação do seminário. Bom, poliploides artificiais, então. Temos dois tipos de poliploides artificiais, por duplicação somática, e que é pela utilização de antimitóticos, como colchicina e óxido nitroso, e entre outros, né? Bom, o segundo tipo é por poliploidização sexual, né, que é pelo cruzamento de plantas produtoras de gametas não reduzidos. E essas técnicas são muito utilizadas no melhoramento de plantas, que é aquilo que eu já venho falando, né? Esse é o grande ponto, a grande importância para a agricultura, que é tornar organismos simples, organismos geneticamente mais organizados, né? Não no quesito de... Bom, acho que organizados eu me expressei meio mal, mas organismos mais resistentes, organismos que possam ser cultivados em todo tipo de território. Isso é muito importante, porque nem todo lugar tem condições favoráveis, nem todo lugar tem geografia favorável, e tornar qualquer espécie de planta mais fácil de lidar, no caso de ser mais produtiva em ambientes mais restritivos, é uma coisa que tem que continuar sendo explorada, que já vem sendo explorada na poliploidia já faz um tempo, e a inserção da transgenia na poliploidia, né? Bom, classificação. Temos três tipos de classificação, então, dos poliploides. Os alopoliploides, né, que são originados pela duplicação de genoma diferentes presentes em híbridos interespecíficos. Os autopoliploides, originados pela duplicação do mesmo genoma. E poliploides segmentares, originados pela duplicação de genomas próximos o suficiente para permitir algum pareamento cromossômico. Essa classificação é meramente ilustrativa, né? São um grupo muito grande de plantas, tanto os alopoliploides, os autopoliploides e os poliploides segmentares, e isso só quer dizer como eles foram formados, certo? Então, a poliploidia e seus impactos. A poliploidia ficou conhecida nas décadas de 30 a 70 do século XX por prometer melhoramento genético garantindo plantas maiores e melhores. O que eles não esperavam era que ia alterar na fertilidade, né? O que acontece? Quando os organismos são reproduzidos artificialmente, eles têm um problema que é a hibridização, e gerar um híbrido infértil, um híbrido que não se reproduz. E isso na questão da agricultura é complicado, a menos que você vá fazer clonagem, né? Plantas que são clones não dependem de fecundação. Foi verificado de maneira geral, principalmente nas autopoliploides recém-induzido, que apresentavam, além das características do gigantismo, também havia características desvantajosas em relação à fertilidade, foi o que eu acabei de explicar. Houve uma reação do pessimismo em relação à indução de poliploidia, pois para a utilização desse material eram necessárias grandes populações e intensa seleção. Após gerar vários organismos férteis, vem o selecionamento genético. O selecionamento genético, ele parte do seguinte pretexto: o que eu vou querer para minha lavoura, certo? Eu vou sempre procurando, sempre visando um equilíbrio entre a rusticidade e a produção. A cana-de-açúcar, por exemplo, hoje, ela é
é um poliploide muito complexo, né? Como foi tratado lá na reunião que a gente fez com o grupo Suzano lá, eu fiz algumas perguntas para a Fabiana e eu fui pesquisar a respeito do assunto. Então tínhamos dois grupos, né, de cana diferente, de gêneros diferentes, uma com rusticidade e outra com grande produção. A poliploidia que foi feita na cana no último século foi para juntar a característica de uma com a característica da outra. Com os cruzamentos, a gente acabou chegando num equilíbrio, certo? Onde hoje a gente consegue plantar cana na maioria dos ambientes que tem boa rusticidade e produção, né, de açúcar no caso, produção muito alta. Isso é um avanço, né, um avanço tecnológico que foi permitido através da poliploidia. A poliploidia continuou sendo realizada mesmo depois de não obter os resultados necessários. Foi realizada em vários países, principalmente por aqueles com menores recursos econômicos. A gente foi fazendo o teste ao passar dos anos para chegar num resultado completo. Perante o assunto polêmico, em que promessas e expectativas foram muito altas e os resultados modestos, é necessário levantar um balanço de vantagens e desvantagens e avaliação da relação custo-benefício. Vários autores, desde o início dessa técnica, apresentavam uma postura mais realista, relatando não só os problemas, mas visando também que a poliploidia teve resultado em seu melhoramento. Foi aquilo que eu falei, em algumas espécies, de alguns jeitos errados de fazer, tiveram problemas. Em outras foi a solução. Provavelmente, se a poliploidia não acontecesse em algumas espécies, elas não seriam cultivadas hoje, ou seriam cultivadas em menor escala, por apresentar menores resultados piores, né, no caso. Bom, características indesejáveis presentes em um neopoliploide podem geralmente ser removidas por seleções em grandes populações, que foi aquilo que eu expliquei há pouco. Quando a gente faz realiza poliploidia em determinada espécie e faz uma grande população, a gente elimina aqueles organismos que são indesejáveis, né? Que não apresentam os resultados esperados. As plantas têm um comportamento diferente uma das outras sobre a poliploidia induzida. O nível de poliploidia original, como modo de reprodução, ciclo de vida, perene ou anual, e a parte da planta cultivada tem influência no sucesso do procedimento. O melhorista deve considerar com cuidado as vantagens e desvantagens dessa técnica em utilização específica. A gente está falando em mexer no genoma de uma planta. Isso pode ser uma coisa boa, dado que o resultado seja positivo, ou pode resultar numa tragédia, né? A gente acabar prometendo um produto que não tenha eficiência no mercado. Hoje as coisas já estão muito difíceis, né, monetariamente falando. É difícil para alguém errar uma safra. Então, os testes devem ser realizados antes de lançar qualquer produto no mercado ou qualquer teste em larga escala que vá vir a ser prejudicial tanto para o meio ambiente quanto para o produtor, né? Nas espécies ornamentais, principalmente as de reprodução vegetativa, a duplicação do número cromossômico é, em geral, vantajosa, pois não há uma dependência da fertilidade. Para falar sobre isso, a gente pode usar um exemplo muito legal, que é a melancia sem semente, que eu aprendi com a Fabiana, para ser bem sincero, né? Não sabia que era por causa da poliploidia isso. Não fazia ideia direito, né, ao certo, só por cima, o que era poliploidia.
O trabalho me fez aprender bastante. E a melancia sem semente é um triploide gerado artificialmente, que deu muito certo, né? Tanto é que hoje em escala nacional, vou falar assim, o que a maioria é melancia sem semente, porque é o que o mercado procura mais. Entendeu? Ela é mais doce, ela não tem a semente para atrapalhar na hora de comer, e isso são resultados positivos da poliploidia. Em culturas como a alfafa, a poliploidização sexual é utilizada como uma maneira de otimizar a heterozigose, especialmente pelo modo bilateral, e de possibilitar a introgressão de genes de espécies diploides silvestres para a alfafa tetraploide cultivada. Outro exemplo de como a poliploidia melhorou, apresentou um melhoramento genético para que uma planta seja cultivada em larga escala. Isso é muito importante, né? Antigamente a agricultura rudimentar ela era muito limitada. Milho, soja, a soja já é transgenia também, né? Já temos essa questão, mas a poliploidia foi responsável com o decorrer do tempo por inserir variedades, espécies de diferentes espécies de plantas na agricultura que a gente conhece hoje. Sem a poliploidia isso não seria possível. Os tetraploides formados por poliploidização sexual bilateral apresentam mais valores para os componentes de rendimento de forragem e tamanho de folha e de caule, quando comparados aos seus progenitores diploides, apesar de haver uma diminuição da fertilidade. Apesar da diminuição da fertilidade, você gera um organismo extremamente mais produtivo, um organismo extremamente mais adaptado, um organismo extremamente mais resistente, mais rústico. Isso é melhoramento genético. E melhoramento genético é o hoje, é o futuro e é o que a gente precisa investir. Uma das dificuldades a serem superadas para a utilização mais ampla da poliploidização sexual é a obtenção de genótipos com as características de interesse e que, ao mesmo tempo, produzam gametas não reduzidos de forma regular. Para tornar um produto bom, né, um produto ruim, um produto bom, uma espécie ruim, quando eu falo ruim eu quero dizer não produtiva. Para tornar ela de não produtiva para produtiva, ela tem que ter alguma característica que a beneficie. Por exemplo, como eu dei o exemplo da cana, uma tinha rusticidade e a outra tinha grande produção. Então, uma juntou com a outra e deu um organismo tanto rústico quanto produtivo. Esse melhoramento genético é o que a gente busca em todos os tipos de plantas, certo? Em ensaio a campo, o poliploide demonstrou ser superior ao diploide para características como taxa de crescimento em altura no período reprodutivo e comprimento do pedúnculo floral, mas inferior para outras, como crescimento em diâmetro e crescimento dos estolhos. 2 ciótipos foram colocados em competição e após alguns anos as plantas tetraploides desapareceram da área de cultivo. Isso é o poliploidismo redutivo, né, que a gente fala. Quando o poliploidismo acaba desaparecendo através dos cruzamentos, isso acontece também com transgenia, quando a transgenia não é feita não é realizada da forma que é esperada, a planta simplesmente para de reproduzir aquele alelo. E eu acredito que essa parte de genética evolutiva da poliploidia acaba por aqui. Eu já me estendi bastante e 20 minutos parece ser muito, mas passa rápido, apesar de eu ter tomado um pouco de tempo com algumas coisas que não eram relevantes para o assunto do seminário. Espero que tenha gostado. O grupo interagiu bastante, foi muito bom. E até a próxima, Isabelle. Obrigado.